O importante é não façam o uso de medicamentos para humanos, medicamento para cachorro, medicamento para bovinos, para tratar peixe, tá? Nada de Lufital Então, para o peixe, né, professor? não, isso em hipótese alguma. Ah, mas o meu vizinho conseguiu sucesso. Ah, mas fulano que eu conversei hoje, as redes sociais aproximam muito. Ah, fulano lá no Amapá usou tal coisa, eu aqui em São Paulo vou usar. Primeiro, olha o clima do Amapá, olha o peixe que ele tem no Amapá, olha a água do Amapá e olha todas essas características aqui em São Paulo. Tá? Então, muda. Segundo, não é que um medicamento que fez bem para o animal X lá vai fazer bem para o animal X aqui. E uma coisa Tá? que eu acho, professor, não sei se o senhor concorda, é que muitas vezes a gente não sabe de tudo que foi envolvido naquele tratamento, que nem, por exemplo, uma vez eu escutei assim, eu coloquei uma colher de sal na água e curou o ictio do meu peixe. Estou dando só um exemplo, né? Mas aí, às Uhum. vezes, você vai ver, o cara aumentou a temperatura para 31 graus, os peixes tinham uma boa Sim, alimentação, estava com um organismo bom. Então, assim, não foi necessariamente a colher de sal, mas muitas outras coisas que estavam envolvidas que a pessoa não expõe, né? sim. O sal o sal é um antisséptico bastante utilizado, né? Não só para peixe, tá? Mas é o caso também, nós não sabemos a dosagem, tá? A diluição. Existem alguns trabalhos, então, hoje com o Google, a gente consegue até trabalhos científicos é, com algumas dosagens de sal para diluição. O importante a se falar o sal de cozinha tem iodo. Se eu coloco esse sal iodado direto no peixe, não é que eu vou matar, mas eu posso causar um prejuízo também, tá? Por quê? Porque eu tenho iodo, que é um metal, né? E dependendo da sensibilidade do peixe, eu tenho um desequilíbrio aí também. Outra coisa, o sal, qual a quantidade tolerável? Se eu tratar ciclídeos como a tilápia, por exemplo, ou peixes parecidos com a tilápia, né? Os carás, os geófagos, eles têm uma resistência maior. Mas se eu usar em neon, por exemplo, não tem resistência alguma. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. O importante sempre você tem que saber a biologia do seu peixe e sempre que tiver você for tentar um tratamento, é claro que um médico veterinário, puxando sardinha para o meu lado, claro, e um biólogo, eles vão te orientar, o biólogo com a biologia do animal e o veterinário com a patologia, com a sanidade do animal, eles vão te orientar melhor. Se você tiver condição, né, de procurar ajuda profissional, é o ideal. Mas, se você não tem condição, né, de procurar e está numa situação de emergência para cuidar desse peixe, procure os tratamentos, os trabalhos que são mais voltados para animais biologicamente próximos ao que você tem. Tá? Então, por exemplo, eu tenho ciclídeos africanos.
Eu não tenho tratamentos específicos para aqueles ciclídeos lá do Lago Malawi que se cria bastante, mas eu tenho trabalhos com outros ciclídeos, como a tilápia. Então, eu vou atrás de medicamentos e dosagens que se aproximam. Eu não vou fazer um tratamento em um ciclídeo africano, por exemplo, usando dosagens de carpa, que são ciprinídeos, são distantes biologicamente, né? Então, para quíngio, carpa, eu tenho um trabalho para carpa, então eu posso até extrapolar para quíngio. Não é o ideal, não, de forma nenhuma, mas pode ser que surte algum efeito, tá? Mas sempre o profissional médico veterinário, desde que saiba trabalhar com peixes, né? A medicina veterinária é muito ampla. Nós temos veterinários que não trabalham, em hipótese alguma, com peixes, assim como eu, por exemplo, não trabalho em hipótese alguma com gatos, né? Então, nós temos várias especialidades aí. E os biólogos podem auxiliar também. Professor, muito obrigado pela atenção, uma verdadeira aula. Vocês que assistiram o vídeo, aproveite. É uma aula de nível acadêmico, de nível universitário, que um veterinário aprende na faculdade. Então é algo assim que o professor cedeu para a gente, é um presente muito especial. É um cara que tem uma jornada muito grande aí na questão dos estudos voltados para peixes. Então aproveita essa aula, segue lá o Instagram do professor, dá essa força, porque o cara é fera. Muito obrigado, professor. E no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre ictio, né, professor? Sim, eu agradeço de novo a oportunidade e a possibilidade de expor alguns conhecimentos e vamos falar sobre ictio, que eu gosto bastante, que foi o meu doutorado. E né, não só o ictio, mas principalmente ele, e é uma das parasitoses, é a parasitose que mais acomete peixes, tanto ornamentais quanto de produção, de corte, tá? Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, pessoal. Não deixem de acessar o Instagram do professor, conhecer um pouco mais sobre os trabalhos dele, sobre a carreira dele. Acessa lá, vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até o próximo vídeo. Falou!